Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, a segunda epístola de Pedro. Se você está buscando entender melhor esta preciosa carta apostólica, você está no lugar certo. A segunda carta de Pedro foi escrita nos últimos dias da vida do apóstolo, aproximadamente entre 64 e 68 D.C., e ela traz mensagens fundamentais para a nossa vida cristã. Pedro sabia que seu tempo estava chegando ao fim, e por isso ele queria deixar um último e importante recado para os cristãos. Vamos começar falando sobre o contexto histórico. A igreja estava enfrentando grandes desafios com falsos mestres que distorciam os ensinamentos de Jesus. Pedro, como um pastor zeloso, escreve esta carta para alertar os fiéis e fortalecer sua fé. O primeiro capítulo começa com um chamado poderoso ao crescimento espiritual. Pedro nos ensina que a fé genuína deve produzir frutos. Ele lista virtudes essenciais: conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. É como uma escada espiritual que devemos subir diariamente. No segundo capítulo, Pedro alerta sobre os falsos mestres. Ele não tem medo de expor o perigo que eles representam para a igreja. Esses mestres negavam a volta de Cristo e viviam de forma contrária aos ensinamentos cristãos. É impressionante como esse alerta continua atual para nós hoje. O terceiro capítulo traz uma mensagem de esperança focada na segunda vinda de Cristo. Pedro responde às dúvidas sobre por que Jesus ainda não havia voltado. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso e que o aparente atraso é, na verdade, paciência divina para que mais pessoas se arrependam. Uma das passagens mais marcantes é quando Pedro compara nossa vida cristã a uma luz brilhando em lugar escuro. Ele nos encoraja a permanecer firmes até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em nossos corações. Que metáfora linda! Pedro também enfatiza a importância do conhecimento bíblico. Ele alerta que pessoas instáveis distorcem as Escrituras para sua própria destruição. Por isso, precisamos estar fundamentados na palavra de Deus, para não sermos levados por todo tipo de doutrina. A carta traz um equilíbrio perfeito entre advertência e encorajamento. Ao mesmo tempo que alerta sobre os perigos, Pedro nos lembra das promessas divinas e da esperança que temos em Cristo. Ele nos ensina que crescimento espiritual é um processo contínuo. Um ponto crucial da carta é o chamado à santidade. Pedro deixa claro que nossa conduta deve refletir nossa fé. Não podemos apenas conhecer a verdade, precisamos vivê-la. Este é um desafio diário para todos nós. A autenticidade de Pedro é tocante. Ele fala como alguém que viveu intensamente sua fé, que viu Cristo transfigurado no monte, que negou Jesus e foi restaurado. Sua experiência pessoal dá peso às suas palavras de exortação. Quando falamos sobre a segunda carta de Pedro, não podemos deixar de mencionar sua ênfase na inspiração divina das Escrituras. Pedro afirma que os autores bíblicos foram movidos pelo Espírito Santo, dando autoridade divina aos textos sagrados. A carta termina com um chamado ao crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este deve ser nosso objetivo constante como cristãos, crescer em intimidade com Deus. Uma lição fundamental que aprendemos com esta carta é a importância de estar
preparado. Pedro sabia que não estaria sempre presente para guiar os fiéis, por isso deixou estas instruções por escrito. Da mesma forma, precisamos nos preparar para os desafios que virão. O tema da vigilância espiritual perpassa toda a carta. Pedro nos chama a estar atentos, sóbrios e vigilantes. Este é um chamado especialmente relevante para nossos dias, onde tantas distrações podem nos afastar do caminho. Pessoal, esta carta é um verdadeiro tesouro de sabedoria e instrução para a nossa vida cristã. Ela nos desafia a viver uma fé autêntica, fundamentada na palavra e focada na volta de Cristo. Se você gostou deste estudo sobre 2 Pedro, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe também com aqueles que você acha que precisam ouvir esta mensagem. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe ricamente sua vida.